Tarka Telúrica, o livro do telurismo, uma filosofia da terra, registros inspirados da consciência nativista, por Celso Garcia. Parte 2, Legenda Telúrica. Registro 38, o chamado da querência no coração dos gaudérios. Andava o paisano em suas veredas, tocando a lida dos dias. Eram os apressos de sua serventia. Nos rodeios das xangas, nas precisões dos sustentos, percorrendo aqui e acolá, distintas coisas avistou. Mas daquele mundo que presenciou, dos tantos alaridos e anedotas, alguma coisa faltava. Algo lhe inquietava. Eram os anseios do peito que lhe deixavam o coração redomão. Não sabia explicar, não compreendia os desassossegos. Era um solitário mistério. Só sabia que daquelas histórias ouvidas, das tão rompantes certezas, algum motivo faltava. Nas vigílias do mate, um tanto pensativo, mirava o viver, à procura de razões, buscando algum sinuelo firmado de fundamento. Algum alento a estrela d'alva lhe dava. Avistar o poente era o que mais lhe confortava, ver reluzindo a flama encarnada da natural paisagem demonstrando a direção. Naquela visão, parecia encontrar algum sentido. Por sua raça, raiz de tronco antigo, temperada no rigor, continha nele seu mundo e as verdades de seu compor. Ele que era a mescla da terra e por isso trazia em si o sentimento nativo. Por ditame existencial, aquela inquietação era a própria raça ancestral retumbando em sua essência. Era o próprio pago falando à espécie, declamando seu canto terruinho no rastro da descendência. A seiva primitiva está em todos, corre no corpo dos viventes, como sanga da imanência, perpassando fibra e tutano e compondo o próprio sumo vital. A fonte da verdade é um ramo universal, se exprime no valor original, em que a prece dos corações é o genuíno amor pela terra. O fogo telúrico é a centelha eternamente flamejante, que resiste em brasa ardente, bastando o sopro do instinto para em fulgor atiçá-la. Em uma renascente manifestação, o tauro evoca as reminiscências, como cepa imortal, revivendo sua destreza. É seu passo firmado, o farol iluminado, que clareia a estrada e ilumina a visão. Registro 39, o mistério do pago. Andando na estrada tapera, seguindo o passo do tempo, troteando sem pretensão, testemunhava o rigor e a beleza daquele perdido rincão. Foi quando lá pelas tantas passou a sentir a emoção, tomou-lhe conta do instinto, emanou uma nostalgia, chamando seu coração. Era um profundo encantamento, porém não entendia a colossal sensação. Se ouvia um turvo murmúrio, vindo de algum local,
e de forma irracional ressoava no fundo da alma. Passou a seguir o rumo e campear a direção, se embrenhando pelos redutos daquela selvagem morada. Adentrou a mata cerrada, por semelhança fechada, como a tranca do pensamento e a tramela da convicção. Quanto mais percorria os meandros, mais sentia nostalgia, sem nenhuma explicação. Do canto que ouviu, seguiu o chamamento. Era o elo de sua seiva com o chão. Ali estava a resposta, se mostrando em forma de divagação. Naquele trajeto, por alusão, voltava à raiz. Quando adentrava na trilha, campeando as origens, no fundo da alma buscava a razão. Era seu eu, a voz do instinto ancestral, a primitiva condição. Descobriu que era o chamado de sua própria inquietação. Já tendo andado, na penumbra se desgarrado, procurando sentimento, quando de repente, em um momento transcendente, de brutal espanto, se deparou com um místico ente. Naquele matagal, ficou um silêncio descomunal. Nada mais se percebia, somente aquela visão. Em sua frente estava a ave encantada, em vistosa aparição. Aquela formatura, em magistral figura, serenamente lhe mirou. E o taura, na mesma postura, ali ficou, sem ver o tempo passar, apenas admirando o bicho a contemplar. Era um distinto quero-quero, o teutel da natureza, guardião daquele refúgio, exibindo sua beleza. Mas não era uma forma qualquer, tinha deslumbrante feição da morfologia original. Era a sagrada espécie da linhagem atemporal. Foi quando, depois de um certo tempo, em um suave movimento de um lento bater de asas, subiu até as alturas e adentrou nos breus escuros das copas mais elevadas. Por alusão, no simbolismo da situação, aquela criatura era o próprio pago em compleição, era a figuração transcendental da primitiva forma, expressando a plenitude existencial. Naquele encontro, como visão ritual, estava presente em um único retrato toda a carga da história, toda a herdade da descendência e o resumo da existência. Se olhando frente a frente, estava a origem e a persistência, compondo unidamente uma fusão atemporal. Era o reflexo do taura, avistando a janela do tempo e enxergando lá dentro o início e a continuação. O taura foi recobrando sentido, mas ainda em desatino, foi voltando à sua tenência. Daquela epifania, entendeu o seu encargo, desvendou a direção, estampado de procedência. Assim, seguiu seu rumo, buscando decifrar as gravuras de sua própria consciência. Esse foi o mistério do pago. Registro 40. O Guacho Sentinela. O Guacho foi o legendário caseiro
do formoso rincão da mata, fez ali a sua morada e o ranchinho da humildade. Foi um dia a sua parada dos bons causos e mateadas, restou a palidez tapera das memórias abandonadas. Deixou sua marca plantada, expressada em natureza. Sua prenda foi companheira nos cuidados da vivenda. Zelaram, lapidaram, suas ervas e flores cultivaram. Em rigoroso batente, abriram as sinuosas picadas. Por sua devoção, ajeitou a morada, preparando a chegada do telúrico atavismo. Naquele fundão, o guacho foi cumprir o seu encargo. Ouviu o canto do mato e foi procurar de onde vinha aquele estranho chamado. Foi então que percebeu que estava sendo recrutado pelo clarim do próprio pago. Foi quando, naquele manancial, achou a fonte da invocação. Era o nativo refúgio do ente espiritual. Ali, em desatino, em divina contemplação, entendeu o seu destino, pois a mística compleição era o próprio pago em figuração. Se arranchou naquele posto, observando da janela, seria aquele o mundo em que seria o sentinela. A ninguém revelou tal mistério, foi seu íntimo silêncio. Sua prenda foi confidente de tão nobre função. Ajudava a tratar o bicho com virtude e proteção. O guacho tinha o dom e, por natural permissão, podia apreciar o ente, podia até lhe indagar, mas não conseguia decifrar, pois não era hora de tal missão. Seu encargo era resguardar o ninho e preparar o caminho para quando o tempo amadurar. Nas charlas e fogueiras, em noites de luarás, como em tempos lendários, mateavam cueras antigos, semeadores da querência, retratando o sumo da raça em causos de suas vivências. Desde a mocidade, recebeu a inspiração, em sua primeira comoção, vislumbrou a paixão na atração da flama ostentada. Aquela centelha sagrada, erguida na cavalhada, espalhou seu luzeiro, preparando os corações. Como relíquia encantada, percorreu todos os cantos, em fim dos cortejos, procurando suas razões. Em rondas crioulas foi resguardada, por almas sentinelas reverenciada, e nos acampamentos ficou em vigília, em um ritual de prenúncio, aguardando o anúncio do tempo a lhe evocar. As estações passaram e o culto se perpetuou, mas o guacho prosseguiu sua busca, pois sua sentença ainda vivia na argila da crença gaúcha. Na história do continente, muitos sentiram a paixão e outros tantos foram tocados. São almas taitas por vocação, em que a raiz do sentimento é o genuíno amor pelo chão. Todo chamado é um ofertório, pois a própria vida é dedicada. É a divina recoluta da terra em evocação. O significado não se sabe,
mas é o encargo telúrico da universal atração. No seu acalanto, tendo ajeitado o ninho e repousado o quero-quero, esperando a anunciação, sua missão estava cumprida, pôde ir em despedida para os campos das eras vividas. O seu último de casa foi um adeus à gauchada. Seguiu em saudação com a alma cheia e afortunada. Assim, o segredo do guacho nesta história foi revelada. Registro 41. Forças telúricas do infinito. Naquele sul lendário, de infindo relento, dos fogões atiçados em noites luares, se abriu a janela. Na coroa celestina se destrancou a cancela. Do ventre da terra veio a permissão, a imensidão pôde passar no encontro do céu com o chão. Naquele acontecimento, céu e terra se aproximaram, firmando a integração. Vindo das funduras, as forças terrunhas emitiram sua relação, se alastrando por toda a formação e reverberando na seiva carnal. Pelo planisfério, espalhou-se pelos gaudérios o mistério do dom natural. Aliviou o pensamento, permitiu nos chimarrões, à beira dos fogões, contemplar a existência e as preces transcendentais. Do céu da querência, vindo das amplidões, chegou a ventania, trazendo distâncias em poeiro universal, carregando sua abundância para a vida fecundar na morada matriarcal. As semeaduras dos infinitos são para perpetuar e com vigor aflorar os ramos fundamentais. Por tal razão, na singular alteração da copa celestial, se deu no mundo a ligação umbilical. Houve a fusão natural, compondo uma única pertença. Nas noites do continente, o céu atestou a manifestação, cruzando as luminescências, clareando campos e cerros e inspirando a imaginação. Pelas estradas, no floreio dos pirilampos ou nos fachos dos espantos, faiscaram as correntes, exibindo os mistérios em forma de boitatá. Por aquela sina, benzidos de firmamento e do próprio chão, no silêncio do mate, cevando a erva terrunha e sentindo o sabor da infusão, os tauras entenderam os mananciais. Eram as lições vindas das fontes originais. Souberam verdades de tão grande apreço, retratando a cósmica beleza, que nem mesmo fechando os olhos puderam deixar de ver tão reluzente clareza. Perceberam que seu mundo e toda a imensidão tinham a mesma crença. Céu, terra e consciência eram uma única pertença, que perpassam as vivências refletidas na genuína expressão e retratadas em forma bruta de querência. Registro 42. O gaúcho traz
o fogo telúrico do atavismo. Naquele dia azulado, de solana remansada, no santuário remoto da mata encantada, repontou no horizonte a silhueta do palo. Era o taura, de estampa gauchada, em solene chegada, vindo ao destino. Cruzou por muitos caminhos, terra, céu e lonjuras. Na bagagem dos peçoelos trazia a tarca do tempo, era a herdade do pago. Como mala de garupa, carregava as vivências em forma de aprendizado. Retornava o peão dos desígnios de sua crença, trazendo sua fé como digna recompensa. Nas indumentárias, as marcas farrapas, como saído de espinhais, eram riscas de escaramuças percorrendo chircais. A sua jornada foi uma bruta incumbência, vagou pelas penumbras, de vultos e relentos, varando os desalentos sem luzeiros cardeais. De tal modo combalido, somente por destemido, não desacorçoou. Vasculhou as veredas até achar o caminho, chegou até a origem para entender a essência. De tudo que é passageiro, ficou só o que perdura. Era aquela persistência e o tutano da existência. Restou o fundamento das fecundas semeaduras. Por sua espécie, estirpe ancestral, ouviu a evocação, entendeu seu próprio eu, decifrou o que aprendeu. Era a mensagem do pago, traduzida em nativa oração. Naquela chegada, em estimada saudação, adentrou triunfante, emalado de querência. Como sagrado tributo, dedicou o primordial registro. Eram os antigos escritos da mensagem atemporal. No derradeiro gesto, preparou a mateação, acendeu o fogo na ronda da comunhão. Em um telúrico ritual, atiçou as brasas com sopro vital e aquentou a água pura com a chama vinda do chão. Recostado no sossego, cevou o mate, serviu a amarga bebida temperada na verde infusão, e naquela apreciação ingeriu a seiva terrunha, que como um caloroso alento espalhou-se peito adentro a serena paz e a mansidão. Num olhar errante, mirou o singelo pertence, recobrou saudades distantes, se viu de relance na face espelhada. Era o mapa da alma refletindo o destino na moeda dourada. Na vigília dos luzeiros, num vagar contemplativo, recobrou as leis eternas para que na alma fossem sinuelas. E como genuína prece, recitou: voa, quero, quero, pois o céu é tua imensidão. E naquela divagação, em uma mística manifestação, o quero, quero acordou, como um forte vento, subiu aos ares, e seu grito, como um clarim, ressoou. Todo o rincão se agitou, e a primitiva ode reverberou, em um canto de anunciação. Por significação, reviveu o atavismo, despertando o telurismo das fontes imemoriais. A chama tornou-se consciência, revelando as virtudes da essência.
O sentimento que veio de dentro achou as suas razões. No romper da universal centelha, houve grandiosa reverência, saudando a fusão do tempo na telúrica imanência. A marca da permanência temperou a continuidade, trazendo a eternidade e criando uma só existência. Com a bênção do pago, encerrou sua missão. Registro 43. O galpão. Se ergueu o telúrico galpão, como puro guardião do brilho da chama sagrada. Erguido em madeira rude, em pau e pedra talhada, assumiu a forma bruta do tempo, terra e estrada. Sua composição, terrunha por vocação, espalha o sentimento em quem entra a porta dentro de genuína expressão. Se alastra como o vento, tomando conta do peito e de toda a sensação. Aproxima o corpo da essência, revelando a existência no jeito rude do galpão. Espreitando a beira do mato, o vizinho era o lagarto, espiando a evolução. Quem sabe fosse a Teniaguá, ocultando a formosa princesa, e mirando aquela morada, vendo a forma pura, como viu nas furnas passadas. Quando se aprontou o galpão, no braseiro de seu fogão, a primeira centelha foi atiçada, foi trazida em cavalgada, em procissão ostentada, desde o nativo santuário, onde a chama foi gerada. O fogo então foi acendido num rito de marcação. Na ronda da crença gaúcha, o mate de mão em mão celebra a amizade e a amarga degustação. Requenta corpo adentro a terrunha seiva da infusão. Assim se reverencia em uma galponeira liturgia a alma benzida de chão. O galpão passou a ser o templo e o culto da antiga raça, reunindo em simbolismo a fé no civismo daqueles que professam a crença da gauchada. Os tauras rodeiam o fogo em vigílias galponeiras, a brasa reverbera como rito de evocação. O sentimento se espalha, conquistando o coração, e outros tantos chegam para juntos celebrar a telúrica contemplação. Registro 44. O farol da divindade. Brilha o farol como o sol da humanidade, farol da terra, aurora da divindade. A chama que vem de dentro acende sua luz e resplandece sua mensagem. Quando cai no horizonte, a divina iluminação compõe com o fogo da terra uma única contemplação. Nas rondas da noite, anda com a lua de mãos dadas, oferecendo seu brilho aos que vagam nas estradas. Seu repouso é à beira do rio, na estância magistral, apreciando os campos e cerros e o encontro do aguaçal. Dali avista o poente, a 30 graus ardentes, percorrendo lado a lado o sul do continente. Em todos os rincões,
conforme os luzeiros se acendam, se abrirão as porteiras e cairão os aramados, podendo todos, enfim, viverem irmanados. Será esse o mundo do sentimento espalhado, em que tanto aqui como lá o telurismo tenha no peito despertado. Fim.